assistir a gravação depois. Ah, tá bom. Opa, tá desligado aqui. Ok, então, eu preciso combinar algumas coisas com vocês. Eu tinha pedido um trabalho para apresentar na próxima aula. Foi isso, não foi? Foi. Então, só que. Ai, meu Deus, esse calendário, né? Eu fico fazendo as coisas lá da pai, daí eu tenho que voltar e vai e volta. Eu já acordei cedo para ver se eu ponho a minha vida em dia, mas tá difícil. Então vamos lá, meninada. É o seguinte. Hoje é 22, semana que vem é dia 29. Então, semana que vem eu tenho que fazer a revisão para a prova. Então, nós vamos deixar o trabalho para depois da prova. A prova é do dia 1º ao dia 7. Então, dia 13 de outubro. Ok? Pode ser? Beleza, professora? Pode ser? Vocês entenderam o que é para fazer, né? Sim, prof, eu posso te perguntar uma coisa? Não pode. Não pode. Claro que pode. Fale, Lucas. Não, desculpa eu mudar de assunto, é que eu até estava falando com a Jéssica. Eu vou ter que mudar para a noite. Daí eu queria ver com você se eu e ela podemos apresentar de noite, porque eu vou começar a trabalhar de manhã. Só que daí eu queria fazer mesmo o trabalho com ela, sabe? Ah, pode. Não, para mim não Pode? tem. Pode. O Então tá problema bom. é que a noite a turma é maior. Eu fico, olha, às vezes eu acabo assim 11h30 da noite com aquela turma lá. Pois é bem mais gente do que de manhã, né? Então. Não, tudo bem daí, porque assim, eu estava pensando, hoje eu tenho que dar os conteúdos, tá? Aqueles conteúdos lá do AVA é mais para reforço, tudo, conforme eu já falei, não vou ficar repetindo aí. E aí eu tenho que dar a revisão para a prova, né? Para semana que vem. Aí fica para o dia 13 daí a apresentação, é isso? Porque na outra semana é a prova. Gente do céu, o que vai ser de nós? Está acabando o ano, né? Dia 12, aula em NAG, meu Deus. Dia 13, fica a apresentação do trabalho. Só que eu acredito que daí dá tempo de eu fechar a nota de vocês, né? Porque a nota de vocês ficou 7 a prova, de 0 a 7, ficou 1 ponto de um trabalho, 1 ponto desse outro trabalho do dia 13, que eu vou ter que jogar para frente, e mais 1 ponto de participação. Então, quem respondeu todas as questões, está assistindo às aulas, tudo certinho, eu estou olhando, porque o Meet sai o relatório de quem está no Meet, que horário que entra, que horário que sai, o Meet faz isso. E daí também lá no AVA, as perguntas ainda estão todas abertas. Então, quem não respondeu, tá? Então, eu acho que assim fica bom, né? Porque daí semana que vem é dia 29. Dia 29, eu tenho que dar revisão. Aí não vai dar tempo. Vocês sabem que quando tem apresentação de trabalho, tá bom? Vocês concordam assim, pessoal? Tá tudo certo, meninada? Sim, prof. Né? Porque senão vocês vão ficar prejudicados, né? E eu tenho que dar aula de revisão. Não, prof, e o ano também tá passando super rápido, né? Esse segundo semestre, meu Deus, passou voando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não dou mais conta de nada. E eu vou dormir tarde, eu acordo cedo, e daí, olha,
A PAI, nós já temos que fechar os relatórios até dezembro. Porque se tiver fiscalização, alguma coisa, e tem criança entrando, né? Eu recebi mais uma criança essa semana. Aí pense. Na Uniandrade também tem aluno entrando nos primeiros períodos. Aí o que você vai fazer? Você tem que acolher, dar atenção, aí entra no AVA, não entende. Ai, meu Deus, ai, gente. Tá dura essa vida, tá dura. Ai, ainda bem que eu tenho essas turminhas queridas, senão eu já tinha jogado pau da viola já. Tá bom? Bom, vamos à aula. Vocês têm alguma dúvida dos conteúdos anteriores? Podem ir perguntando. Aí eu olho esses planos de ensino e falo, gente, não tem como. Na sexta eu dou aula para um monte de aluno, tudo junto. Eu não dou conta. Eu dou a live é para a PAI. A Uniandrade pede uma live de 50 minutos. De vez em quando o RH me pega no meu pé, mas as minhas lives é 1h30, tem uma turma ali que eu fico até 2 horas. Tem como, é muita coisa, né, gente? Bom, vamos lá. Dia 20. Deus, quem é que está com o AVA aberto? Que aula que eu postei? É a aula 3 que eu postei? Ou a aula 4? Você postou o artigo da aula 3, artigo da aula 4 e a aula 4. Ah, então tá. Porque a aula 1, 2 e 3 eu já trabalhei. É que como eu posto bem antes, daí eu me perco. Ai, ai. Pessoal, então tem os artigos lá para vocês lerem. E vamos para a aula 4. Eu não vou dar conta, vai ficar a aula 5 para o próximo. Não, talvez eu consiga trabalhar a aula 5 hoje. Os artigos, pessoal, é para dar fundamentação, então é bom ler os artigos. Bom, vamos à aula 4. São 38 slides. Vamos vencer aqui. Então, o que nós temos que pensar, né? Nós já discutimos lá na frente. Vocês trouxeram exemplos aí de escolas, fizeram esse paralelo. Então, nós temos aí a escola tradicional, a escola novista, a escola técnica, a escola crítico-social, inovadora, e tem outros nomes aí. Então, nós sempre vamos ter assim, dentro das escolas, aquela escola tradicional, vou pegar um papel, a escola tradicional, né? O aluno senta, escuta, faz o que é pedido, ele não tem voz, né? Ele não tem voz. Os conteúdos são memorizados, todo mundo dentro da mesma caixinha, da mesma casinha, fazendo aí a mesma atividade e apresentando o mesmo resultado, e o professor é o dono da verdade. A escola novista, ela veio, o Carl Roger trouxe um outro olhar para esse ser humano. Então, ao invés da escola só ser conteudista, passar conteúdo, o aluno repete, faz e acabou. Veio a escola novista, que é a escola humanista. Por trás da escola humanista, ela traz a fundamentação de Carl Roger na questão de olhar para esse estudante, olhar para essa criança.
trouxe grandes contribuições, porque a escola tradicional, lá nos anos 60, 70, até meados dos anos 80, ela era muito cruel, ela pregava castigos para as crianças, para os estudantes, de uma maneira cruel. Então, a escola novista, ela veio trazer o quê? Uma proposta mais amorosa. Só que, lógico, segundo alguns críticos, ela esvaziou os conteúdos. Tá? Ela esvaziou aí os conteúdos. A escola técnica, ela veio para quê? Para profissionalizar as pessoas, para levar as pessoas ao mundo do trabalho. Logicamente, se você olhar a escola técnica dos anos lá atrás, dos anos 80, 90, 2000, até meados, início do século XXI, final do século XX, ela trabalhava puramente a técnica, inclusive não tinha nesses cursos nenhuma disciplina humanista que trabalhasse o lado humano. Hoje não, hoje os cursos técnicos eles mudaram, eles têm disciplinas lá de empreendedorismo, de comportamento organizacional, olhando o outro lado. E as escolas crítico-social. Então, a escola técnica, nós temos o quê? Os cursos técnicos aí. E quem fundamentou mais, teoricamente, tanto a escola tradicional quanto a escola técnica, são as escolas behavioristas, as comportamentais. A crítico-social, nós vamos ter Paulo Freire, Gadotti, e tantos outros aí que adentram nisso, que é o quê? Um homem pensante. Ação, reflexão, ação. E as escolas inovadoras que têm ganhado aí um mundo novo. É uma escola pensante, criativa, que dê possibilidades para esse estudante, independente da faixa etária. Independente da faixa etária. O que nós temos que pensar? Nós já discutimos várias vezes, e eu mesma tenho pensado, qual é a escola ideal? Qual é a escola ideal? E aqui nós temos as metodologias ativas, que elas estão, nesse momento, em evidência, Em evidência. Nós temos aí a sala invertida, O que é a sala invertida? O estudante estuda antes e ele vem para o debate. Projetos interdisciplinares. O professor vai atuar junto com a equipe pedagógica, junto com outros professores, criar possibilidades aí diferenciadas. E o que é a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade é o diálogo entre os demais componentes curriculares, entre os demais saberes. Nós temos aí Piaget, que trouxe essa discussão, já Piaçu. No Brasil, nós temos a querida Ivani Fazenda. Ela tinha um grupo de pesquisa, não sei se ela tem ainda, se eu não me engano, na Unicamp, que traz essa discussão dos projetos interdisciplinares, que eles podem ser trabalhados com outros grupos, com outras séries, Você pode fazer projetos com outras salas, ou também esse projeto, ele pode ser direcionado pelo professor ou criado. Freinet. Seria bem interessante se vocês procurassem o livro de Freinet e lessem pelo menos um dele, que é a Pedagogia do Bom Senso.
Então, o Frenet, ele traz uma proposta. Eu estudei muito tempo o Frenet, trabalhei em cima da proposta de Frenet, às vezes algumas propostas eu faço em cima de Frenet. Quando ele traz essa questão, né? Quando ele traz essa questão de você criar um projeto juntamente com o estudante, você dá essa possibilidade. Eu procuro, mesmo dentro da universidade, dar oportunidade para que o estudante ele pesquise pelo menos o tema que ele goste, que ele tenha afinidade. Eu fiz agora com os primeiros períodos, cada grupo escolheu o tema que gostaria de abordar. E eles todos, né, nós não terminamos ainda o seminário, mas todos se empolgaram em fazer o trabalho. Então, também é interessante, ou você dirige o trabalho, tá? Ou você dirige o trabalho. Só um pouquinho, pessoal. Pensei que era uma aluna perdida. Tá? Então, nós temos aí que trabalhar isso. A problematização. Paulo Freire trouxe essa questão de você trabalhar com temas geradores, você trabalhar com problematização. Por que eu estou passando tudo isso para vocês? Porque nós, psicólogos, nós também temos que nos apropriar de algumas técnicas pedagógicas. Por quê? Por que nós temos que nos apropriar de alguma técnica pedagógica? Porque quando você vai lá observar aquela sala, você vai observar aquele grupo de trabalho, tá? Aquele grupo de trabalho que não vai, né? Que a professora não dá conta, aquele aluno não aprende. Claro que você vai ter um trabalho em equipe com o pedagogo, mas você também tem que entender, até para dar sugestões, para verificar. Mapa conceitual. Você pode trabalhar, nós temos aí o mapa conceitual, o mapa mental, esquema. Tem diário de bordo, diário de aprendizagem, educação híbrida. Pessoal, o que é educação híbrida? Outro dia estava eu e uma amiga discutindo. Eu estou com a imagem parada, vai ficar, porque se eu sair, cai tudo de novo. Estava eu e uma amiga discutindo a questão da educação híbrida. Então, tem muita gente fazendo confusão. Falando, eu estou estudando EAD. Não, EAD é quem faz 100% EAD. Educação híbrida é uma parte em casa, uma parte você vai para a escola. Remoto é o jeito que vocês estudam, de vocês é remoto. Recursos tecnológicos. Nós temos que pensar nesses recursos tecnológicos. Que podem ser o quê? Simples, um papel, uma caneta, ou a tecnologia complexa, que ela vai estar ligada a quê? Essa tecnologia complexa. As máquinas, aos computadores, a liquidificador, tudo que vai para a tomada aí, que liga, né? Aprendizagem colaborativa. Como isso tem dado certo? Um colaborar com o outro, um ajudar o outro. Como vocês fazem, né? A sala de vocês é uma graça. Vocês, um ajuda o outro, um incentiva o outro. Cooperativa, ações em aulas expositivas, o trabalho com pares. Qual é o papel da escola? Nós já discutimos desde o começo. Ela tem um papel social. A escola precisa cumprir o seu papel. Tem que ter um investimento global na formação dos professores, no investimento de recursos.
cobrar resultados também, cobrar resultados da equipe, a aprendizagem, a cidadania, os valores, as atitudes, a reflexão, o desenvolvimento. Então, o papel da escola central é o quê? O ensino, aprendizagem. Aí nós vamos ter a cidadania, a questão política. O que é essa questão política? É o direito de ir e vir. São as ações, os valores, as atitudes, o desenvolvimento. Aqui eu já trabalhei com vocês, eu trouxe para retomar. A psicologia escolar é uma modalidade de atuação profissional dentro do foco da escola, das relações, ainda considerada algo secundário, tá? Ainda sendo considerado algo secundário. Nós temos aqui a psicologia educacional, que ela é mais voltada para pesquisa, para teoria. A escolar é o quê? A mão na massa, ir lá, fazer projetos, atender os pais, dar apoio aos professores, dar apoio para essa meninada. E aqui um pouco da história da psicologia educacional, que eu pedi, colegas, para vocês lerem os artigos, tá? Então, para entender essa caminhada que, infelizmente, a psicologia educacional, escolar, ela precisa criar corpo. Nós precisamos ocupar esse espaço, que é tão necessário o papel do psicólogo dentro dos setores educacionais. A psicologia no Brasil, ela vai se desenvolver o que aqui? 1990, a Escola Nova, 1920, as técnicas da psicologia, as publicações, o parecer, a formação do professor, as críticas à educação e à psicologia. Porque aqui houve muitas críticas nos anos 80, 90, que a psicologia queria que deixasse os alunos fazer o que eles quisessem dentro da escola, mas não é essa a verdade. E daí nós sabemos que a psicologia escolar, ela nasceu dentro das escolas, ela nasceu dentro das escolas para avaliar, para medir o QI, coeficiente de inteligência. O papel do psicólogo na escola, ele desenvolve o quê? Atividades direcionadas aos estudantes, aos professores, aos funcionários, a parceria com as famílias, com os alunos, com o ambiente escolar. Aqui a lei, que eu já tinha passado para vocês, a aprovação. Aqui eu tirei, do CRP, a aprovação do serviço social e da psicologia dentro das escolas públicas e educação básica. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre a medicalização na educação. Então, essa chuva de crianças e de adolescentes medicados, com medicação para baixar a ansiedade, para baixar o TOD, a questão do autismo, síndrome de Down, enfim, deficiências múltiplas e etc. Então, veja bem, nós não somos médicos para questionar a questão do uso da medicação. Nós não somos médicos, mas é necessário que a escola acompanhe.
Então, chamar essa família. Lá onde eu trabalho, tem o médico. Então, o médico, acho que ele atende uma vez por mês. Não sei se ele dá conta, né? Mas pelo menos cada 2 meses, todos passam por ele. Então, ele faz o quê? Uma reavaliação. Ele verifica a medicação, se esse estudante vai para outros médicos, se vai para psiquiatra, ele é neurologista, ele é um fofo, nosso médico. Está há anos lá conosco. Então, ele faz todo aquele trabalho de triagem, ele conversa, ele orienta, juntamente com os demais profissionais da equipe. Mas, né, às vezes nós não temos isso. E eu oriento as pedagogas para fazer isso. Se eu não tenho psicóloga, eu tenho pedagoga na escola, a pedagoga fazer esse acompanhamento. Chamar, olha, faz quanto tempo que ele está tomando esse remédio? Quando eu fui trabalhar na PAI de Brusque, nós tínhamos 120 estudantes. A maioria estava 3, 4 anos tomando o mesmo remédio sem uma avaliação. Como a psicóloga de lá, né? Como a psicóloga que saiu da PAI pegou todos os prontuários dos alunos e levou embora, não sei se eu já tinha contado isso para vocês. Olha, tem uns colegas aí que envergonham a gente, né, pessoal? Vocês estão me escutando? Sim, prof. Ah, tá. Eu não vou sair porque, olha, esse Meet está meio complicado. Então, ela pegou todos os prontuários, gente, dos estudantes e levou embora, porque ela brigou lá, sei lá o que aconteceu, e entrei eu lá, né? Quando eu fui abrir as pastas, não tinha nada. Daí foi, de certa forma, né, foi o que eu falei para o diretor na época. São males que vêm para o bem. Por quê? Nós conseguimos uma parceria com os 2 neurologistas que tinham em Brusque, tá? Tá uma barulheira aqui em cima do meu teto. Que tinha em Brusque, um hoje é secretário da saúde, o doutor Oswaldo é um médico maravilhoso. E aí nós fizemos o quê? Uma reavaliação. Então, aí tinham crianças ali, estudantes que nós atendíamos, adolescentes e adultos também, que não tinham necessidade. E fizemos um check-up geral, algumas precisavam de outros tipos de exame. Tinha uma aluna lá que tinha uma dor no braço há muitos anos. Há muitos anos. E foi feita uma avaliação, ela tinha um problema cardíaco grave. Porque às vezes o pai não leva. Não faz aquele acompanhamento periódico. Leva quando é pequenininho, leva. Daí vai crescendo, a criança vai ficando esquecida. Então, tem que fazer esse acompanhamento. Eu tive uma aluna na pós-graduação que ela fez uma pesquisa sobre o processo de aprendizagem, se eu não me engano, foi hiperatividade, déficit de atenção e o uso da Ritalina. Então, tem que fazer esse acompanhamento. Eu já tive casos de eu encaminhar, o menino tomar a medicação e dormir na sala. Então, tem que trocar o horário, mas aí tem que ligar para o médico. Mas assim, o povo anda meio maluco por aí, né? O pessoal anda meio se medicando à torta e à direita. Todo mundo, de médico e de louco, tem um pouco. A psicologia escolar, como e para quê? Ela pode trabalhar também na orientação vocacional, na orientação profissional.
Professor, eu não posso atuar como psicóloga clínica. Não. Mas você pode fazer trabalho de escuta, de aconselhamento, você pode criar grupos. Então, você tem lá um grupinho de adolescentes que estão com conflito e namorinho. Que eles sofrem, pessoal. Eu tenho sobrinhas, eu fico pensando, ai, coitadinhas, quando começarem a se apaixonar, todo mundo sofre. Um grupinho lá de relacionamento, um grupinho para profissional, um grupinho para trabalhar em equipe, para incentivar eles a fazer trabalho voluntário. Então, o processo de aprendizagem, integração escolar e social. Aqui nós vamos adentrar aonde? Na cumplicidade. Nós temos que contribuir para ocultar determinantes sociais. O que é isso? Fazer uma reflexão. O que é um determinante social? Então, eu tenho lá um estudante que vive em vulnerabilidade social, em extrema pobreza, e eu vou dizer, ele vai morrer daquele jeito. A sociedade é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, o mundo é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não. A psicologia, ela tem um papel preponderante dentro das instituições, sejam essas instituições escolares ou não. Ela tem um papel de quê? De transformar, de mudar, de fazer com que aquela pessoa enxergue que ela pode mudar o mundo onde ela vive. Não contribuir para fortalecer as desigualdades sociais. Colegas, nós não podemos permitir ações excludentes. Eu já vi professores excluir aluno dentro da sala de aula. O mais bonitinho, mais limpinho, mais cheirosinho. Eu tive um aluno que ele não tomava banho. Eu não sentia mais o cheiro, porque já estava acostumada. E tinha professoras que paravam na porta da minha sala e diziam, mas a sua sala fede, né? Eu ficava olhando assim. Então, nós temos que cuidar. Porque marca muito para aquela criança ouvir certas coisas, para aquele adolescente, para aquele estudante. Pensa você ouvir um negócio desse. O foco aonde? Na aprendizagem. Então, o papel importante, preponderante da escola é a aprendizagem. Aí aqui, porém, 2 pontos. Para que a aprendizagem ocorra, tem que ter várias vertentes aqui. Escola, professores com formação, psicólogos, pedagogos, uma sociedade que investe, a parceria com a família, a parceria com os arredores. E aqui nós temos que cuidar com a cumplicidade ideológica. Não tem como nós fugirmos das questões ideológicas. A escola ela precisa abrir para o debate. Ela não pode fazer lavagem cerebral. Ela tem que abrir para o debate. Nós temos que dar o quê? Direito à voz. Cuidar com os padrões dominantes.
Mas é necessário que se respeite o quê? As ideias científicas. É igual nós. Eu estou aqui dentro de uma universidade, eu estou trabalhando dentro de um curso de psicologia, eu tenho que trabalhar o quê? As ideias científicas. A psicologia, a pedagogia, né? Cuidado com essa vitimização, trabalhar a família e o aluno. E cuidar aqui com as consequências da cumplicidade. Porque, às vezes, nós tomamos partido em relação a algum conflito, alguma situação. E a nossa postura, ela deve estar aberta, tá? Ela deve estar aberta para ouvir todos os lados. Vem uma mãe, fala uma coisa, vem um pai, fala outra, a professora fala outra. Manutenção da desigualdade não dá. E aí entra o nosso papel. Para amenizar a desigualdade social, aqui entra o quê? A psicologia social, a psicologia comunitária. Que ações que eu e o grupo de profissionais podemos pensar? Não dá, colegas, para termos ações muito românticas dentro da escola. Ações românticas, né? Ai, tudo é muito lindo. É igual esses tempos, eu fui assistir fui numa reunião de inclusão. Ai, porque a inclusão do deficiente na escola é linda e maravilhosa. Não, não é. Tem casos que estão dando certo, existem casos isolados. Tem professores que querem sair correndo. Então, é a outra coisa. A desigualdade existe. A criança, ela olha. Um dia eu estava tomando um sorvete num shopping, tinha uma criança olhando para mim aquele sorvete. E claro, eu percebi que a mãe não tinha condições de comprar o sorvete. Eu não podia pegar o meu sorvete e dar para a criança, eu já tinha colocado a boca. Aí, eu fui lá perguntar para a mãe. Se eu podia comprar um sorvete para a menina. Ela deixou, fui lá e comprei o sorvete. Eu estou dando o exemplo do sorvete. Mas a criança vai para a escola, ela vai comparar. O coleguinha dela que tem um estojo melhor, que tem uma mochila melhor. O mundo é muito comercial. Nós temos aí o Bauman. Leiam sobre o Bauman, sobre a questão do consumismo desenfreado. Então, a criança vai olhar aquilo. E ela vai perceber também se o professor trata melhor um aluno ou não. Eu mesma já tive, foi no semestre passado, uma sala. Uma aluna falou que eu só puxava, que eu só dava atenção para meia dúzia. Vocês acreditam? E eu nunca vi aquela aluna na minha sala, então. Pense. Vinícius, eu acho que eu só dou atenção para você, Vinícius. Ai, ai. Gente, mas ela me lascou a lenha, essa aluna. Pode até ser, né, que eu fiz isso, não sei. Porque com essas lives aí, às vezes quer dizer, o aluno que se manifesta, que fala, que aparece, que liga a câmera, é mais fácil. Aí ficou uma situação difícil. Então, cuidar com isso. A propagação da imagem do indivíduo separado do meio. Não dá.
É por isso que eu tenho que ter um diagnóstico. Quando eu adentrar na escola, eu preciso ter. As escolas hoje, elas têm, eu não sei as particulares, mas as públicas, elas têm, né? Elas têm lá tem o censo escolar, as unidades de saúde têm os estudantes cadastrados, então tudo está ficando mais fácil. Às vezes você liga lá para a unidade de saúde para encaminhar uma criança, a unidade de saúde já tem o histórico, já tem tudo. Então, assim, tem muita coisa aí melhorando, e a ideia é ter um cadastro único. Eu vejo hoje, eu vou ao médico, né? Então, por exemplo, eu vou numa mesma clínica, eu vou em todos os médicos na mesma clínica. Então, um acompanha os exames do outro. Fica bem mais fácil. Então, você já tem uma leitura. Então, quando você adentra numa escola, você precisa fazer ali o levantamento socioeconômico-cultural. Quais os estudantes que têm mais dificuldade? Qual o professor que tem mais dificuldade? Quais os pais que precisam de mais atenção? E você vai criando ali, né? Você vai criando ali os teus projetos de trabalho. O apoio ao currículo oculto. O que é o currículo oculto? É quando eu chamo um pai para dar uma orientação, quando eu chamo um estudante, é aquilo que não está no currículo. Os valores, a música. Outra questão, né, colegas? Eu não posso negar o conhecimento a esse estudante, de maneira alguma. Não posso negar. É o caso da inclusão, tem muita gente fazendo confusão. O que é inclusão? Inclusão só é inclusão quando esse estudante tem acesso a todo o currículo escolar. Nós temos alguns estudantes dentro da Uniandrade de inclusão, mas nós não retiramos o currículo. Nós temos a Vilma, por exemplo, que ela é cega total. O professor não vai dar menos material para ela. Ela tem que dar conta. Senão, isso não é inclusão. Avaliação desigual. Isso é um outro cuidado, né? Se eu vou com a cara, né? Outra coisa, perseguir aluno. Eu nunca tive esses problemas, né? Às vezes tem aluno aí que reclamam da gente, né? Descem a lenha em nós, né? E tudo mais, mas se ele responder ao solicitado, não tem nada a ver, nós temos que separar o erro como saída do trajeto desejado. Então, se o estudante não aprendeu, se ele não alcançou, por quê? A prática corretiva e terapêutica. E aqui as ações. Romper com a cumplicidade. Discutir as concepções de homem. O contexto sócio-histórico. Que homem é esse? Que sociedade é essa? Que mundo é esse? E aqui nós vamos trabalhar aí uma aula, a questão da subjetividade. A escola, ela está impregnada de subjetividade. O que é a subjetividade? É aquilo que eu sinto, que eu percebo, que eu vejo, mas eu não sei se aquilo ali é real. É o conteúdo de cada um. É a construção de cada um aqui.
E aqui, contribuir que a escola compreenda o que? O seu papel. Gente, uma coisa, o professor, ele tem que ter claro. Eu, professora Edmarisa, eu estou aqui para ensinar. E aprender junto com vocês. Não ficar, né, cuidando de coisa que não tem nada a ver. Eu onde eu trabalho, eu não sei quem veio, quem faltou, eu não sei de nada. Gente, eu chego lá, eu tenho crianças altamente comprometidas, igual aqui. Se alguém me perguntar alguma coisa da Uniandrada, antes eu já não sabia, agora eu sei menos ainda. Né? O que está acontecendo? Não sei. Nem tenho tempo. É o foco. Eu tenho que dar possibilidades. Qual é o nosso papel dentro da escola? Que essa escola tenha um relacionamento sadio nas relações, no planejamento, nas avaliações, no desenvolvimento psíquico de seus alunos. Gente, a vida na escola, eu estou há anos em escola, né? Desde os 15 anos. Eu trabalho em outras áreas, mas eu estou sempre dentro da escola. E, às vezes, eu já trabalhei em escolas altamente com o psique delas adoentado. É bem o que Melanie Klein traz, a questão da perseguição. Um perseguia o outro. Ninguém perseguia ninguém, era na cabeça. Vai quebrar isso. Vai mostrar. Melanie Klein traz muito bem essa questão do persecutório. A questão do desenvolvimento humano, que complexo, o esforço para o seu aprimoramento. Ninguém nasce portador de virtude, a virtude é. Nós construímos. Lógico, amados, que o homem ele nasce um ser biológico, ele traz questões na sua genética, mas o mundo vai mostrar isso para ela. Então, que adolescente que eu quero, eu tenho que trabalhar onde? Lá na infância. O presente, o ensinar, a personalidade, os impulsos internos, externos, o percurso escolar. Então, se essa criança, esse adolescente, eles só estão vendo famílias com disfunções sociais, com agressões. Eu tive um menino que eu trabalhei com ele um tempo, ele era muito agressivo, gente. Mas era o modelo que ele tinha em casa. Era o modelo que ele tinha. Eu vejo até dentro da universidade, às vezes. Eu entendo aquele estudante. Às vezes ele é mais agressivo. Ele é mais agressivo. E daí? Por quê? Aonde a agressão, há o quê? Falta de amor. Falta de afetividade, não foi introjetado isso. Então, trabalhar isso, vamos lá para a psicanálise. Pulsão da vida e pulsão da morte. O que é a pulsão da morte? É da destruição. Aqui significa o quê? Profundas transformações. Então, o papel da psicologia escolar, o papel do psicólogo escolar vai muito além. Vai para quê? Para a constituição, a definição da história, a transformação social.
E não é de megas projetos. Às vezes, pessoal, eu já trabalhei tanto com projetos tão pequenininhos, grãozinho de areia, mas que foram mudando o mundo. O pai olhar para mim e dizer, puxa, professora, como meu filho mudou. Uma vez nós fizemos uma campanha assim que começou a sair o Orkut da internet, né? O Orkut, e-mail, os sites. Nós fizemos uma campanha na escola, palestra, chamamos os pais. Foi ótimo, uma coisa pequena. O papel da escola é o quê? Contemplar a interdisciplinaridade, que eu já falei. O que é essa interdisciplinaridade? É o diálogo entre, é o diálogo entre as áreas do conhecimento. É a integração dos saberes. Mas ainda nós não chegamos na interdisciplinaridade, nós estamos mais na pluri e na multidisciplinaridade. Plim, agora é aula de matemática, plim, agora é aula de ciências, plim. Uma coisa que a pandemia trouxe, principalmente para as professoras a educação infantil já trabalha a interdisciplinaridade. Mas a do ensino fundamental 1 e 2, eu vejo até lá onde eu trabalho, eu sempre trabalhei a interdisciplinaridade, mas tinha professores que não. Então, hoje, por exemplo, você conta uma história lá para uma criança. Ontem eu atendi, contei uma história da árvore, que ontem era o dia da árvore. Então, que a pessoa foi lá, cortou a árvore e tal. Quanta coisa que você trabalha numa história sobre uma árvore. Aí eles tinham que colar papel, folhinha na árvore. Então, você trabalha aí vários conteúdos, várias competências e habilidades. O que é a transdisciplinariedade? Quem traz essa discussão? Japiaçu, Edgar Morin. É transcender. As ciências existem, mas elas transcendem. Sensibilizar, gente, tocar o ser humano, enfatizar o caráter formativo. É lógico que eu me preocupo com o conhecimento teórico e técnico de vocês. Mas eu estou muito mais preocupada no lado humano. Se vocês saírem daqui mais humanos, com um olhar mais sensível para a escola, de acolher, de ajudar, eu já ganhei. Bom, pessoal, nós temos que pensar em concepção de desenvolvimento. Eu já trabalhei isso com vocês em outras disciplinas. A questão inatista, ambientalista e interacionista. O que é essa concepção inatista? O homem nasce, vai morrer daquele jeito. Darwin, os estudos bíblicos. Ambientalista. O homem nasce o quê? Uma tábua rasa, ele vai se desenvolver através do meio. As teorias comportamentalistas, behavioristas, Watson, Skinner, Pavlov. Interacionista. O homem nasce um ser biológico. Ele nasce um ser biológico. Mas ele vai se desenvolver através do quê? Do meio. Ele vai se desenvolver através do meio.
Vygotsky, Piaget, Vallon. Qual o papel da psicologia do desenvolvimento aqui? Nós já estudamos. Nós vamos trabalhar as fases do desenvolvimento, até a morte. É que às vezes eu pego turma que não fui eu que trabalhei o desenvolvimento. O desenvolvimento, nós já vimos a questão afetiva, social, biológica, cognitiva. Pensar sempre nesses 4 pilares. Descartar todas as questões biológicas. Verificar as afetivas, as sociais, as cognitivas. O que não está deixando que esse estudante se desenvolva? O papel do psicólogo. Ele vai trabalhar o que aqui? A família, o indivíduo, o psicoafetivo, a escola, os professores, o desenvolvimento da criança aqui, hereditariedade, a biológica, a natureza, os fatores, a tarefa, a experiência, a aprendizagem, o encorajamento, isso aqui nós já vimos em psicologia do desenvolvimento. Os aspectos motores, perceptivos, energéticos, o corpo, o movimento e a escola. Gente, essa criança precisa de movimento. O corpo percebido, conhecido, vivido, representado. Eu estou atendendo um menino com deficiência intelectual e cego. Então, é um trabalho, pessoal. É um trabalho bem complexo aqui a ser feito. O funcionamento cerebral. Muitas vezes eu vou trabalhar com uma equipe de professores, de profissionais na área da educação, que tem pouco conhecimento desse desenvolvimento do cérebro. Frontal, parietal, temporal, occipital. Eu pego no pé do Alex, eu falo, Alex, você está ensinando direito isso? A atenção, a percepção auditiva, a linguagem, a fala, as funções motoras, sensitivas, as funções visuais. Aí entra o que? Os transtornos, as disfunções neurológicas, as deficiências. Tem muitos estudantes sem laudo, gente. Não se sabe. Porque, às vezes, nós não temos um exame para verificar. Nós temos o quê? A tomografia, a tomografia e o eletro. E daí não aparece nada, né? Ninguém acha nada. A aprendizagem, o foco, a comunicação entre os neurônios. Por que essa criança não está aprendendo? Por que esse adolescente não está aprendendo? O que está acontecendo aí nessa junção aí? Nessa mensagem que não está conectando com neurônios? A psicologia da aprendizagem, que vocês estudaram com a professora Ana, nós temos que ter esse olhar dentro da escola, os processos escolares, o crescimento, a maturidade. Eu já peguei tantos casos assim, a criança é surda, depois a criança precisava usar óculos, às vezes é coisas tão pequenas. Criança com anemia. Gente, pessoa, eu já tive anemia, você não tem vontade de nada. De nada. Começa a dar um desânimo em você. Os fatores que interferem na aprendizagem, maturação, integridade, fadiga, eu acabei de falar aqui, nutrição, raciocínio, memória, atenção, percepção, pré-requisitação, que é o pré-requisito. Ele precisa de um pré-requisito para aprender a andar, ele precisa de um pré-requisito para aprender a interpretar, ler, escrever. Aqui nós temos o quê? Nós temos que ter esse olhar dentro da escola, colegas. O psicólogo escolar,
ele tem que ter muita munição e muito conhecimento, tá? Tá? Problemas psicomotores, problemas de atenção, problemas perceptivos, problemas emocionais, cognitivos, de memória, psicolinguístico, que daí entra a questão da linguagem, de comportamento. Aqui não tem laudo. Não são os transtornos e nem as deficiências. São dificuldades que essa criança tem no dia a dia, esse estudante. A escuta ativa, evitar julgar o outro. Isso é difícil, né, pessoal? Como às vezes a gente julga, as pessoas também nos julgam. Então, você precisa ouvir aquele pai sem julgar. Ouvir aquele professor. A questão aqui, fazendo perguntas, buscando informações, ter essa comunicação verbal, não verbal, dar opinião, mas ouvir, trabalhar de uma maneira democrática. A arte de ouvir. Isso não é para qualquer um. Qual é o papel do psicólogo? Essa escuta, esse olhar. E aqui eu deixei alguns livros. Esse livro aqui do Edgar Morin é muito bom. Esse aqui da Maria Helena Pato, esse aqui Pensando o Futuro da Educação também. E aqui eu trouxe um pensamento do Rubem Alves. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada, ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora, e nem passeia por eles. Pessoal, alguma dúvida da aula? Alguém quer fazer alguma contribuição? Eu estou até com a boca aberta ali, que horror. Ai, que horror. O que vocês acharam da aula? O que vocês aprenderam? Prof, Opa, quer falar, Vini? Não, pode falar primeiro. Tá bom. Eu acho que, assim, a psicologia escolar, ela envolve tanta coisa, né? Tipo, são tantas coisas que a gente tem que estar prestando atenção, assim, para, né, evitar julgamentos, para entender cada serzinho que está dentro da instituição ali. Mas é muito legal, né, prof? Tipo, é um sistema que a gente, psicólogo ou psicopedagogo, né, tanto faz, pode agregar muito, né, prof? Pode. Eu vejo que nós, psicólogos, nós temos grandes contribuições, né, para apresentar para o psicólogo, para a escola. Nós temos muita contribuição, porque eu trabalho e eu consigo enxergar bem isso. Primeiro, porque eu sou pedagoga e psicóloga. E segundo, porque como eu trabalho no curso de pedagogia e eu trabalho no curso de psicologia, então um complementa o outro. Os pedagogos, eles têm poucas matérias de psicologia, eles têm mais da prática pedagógica, do fazer pedagógico, das leis, de como fazer um PPP, de como fazer um currículo, de como fazer um plano de aula, mas eles têm poucos conteúdos referentes à questão do desenvolvimento infantil, do processo de aprendizagem. E aí a pedagogia, às vezes, ela fica mais no ensino infantil e no ensino fundamental, entendeu? Ok? Mais alguma questão? Eu achei interessante que você traz, tipo, os exemplos que acontecem na escola mesmo, porque quando a gente
eu pelo menos eu começo a pensar bastante na minha experiência como aluno dentro da escola pública. Então, é tanta coisa que acontece ali, não só com você mesmo, mas com os colegas de turmas, outras salas. A gente tem essa visão um pouco mais amplificada de como lidar, como trabalhar, eu acho bem bacana. Uhum. Você quer que eu traga mais exemplos, Vinícius? Eu acho que os exemplos que você trouxe agora ficaram bem esclarecidos, eu gostei bastante, né? Acho que durante as aulas, quando a gente for pensando em situações, dá pra gente ir falando, trazendo algumas coisas também. Eu procuro, né, sempre trazer a teoria e o caso real, até porque como eu já estou numa faixa etária, né, que eu já vivi muita coisa, né? Meu Deus, como eu tenho história para contar, né? Senhor! Ok, pessoal? Mais alguma questão? Alguém quer fazer alguma crítica? Dar mais alguma sugestão, como o Vinícius trouxe? Não? Ok, então. Na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou fazer a revisão, tá bom? Pessoal, um beijão para vocês. Até à noite eu já mando a aula gravada para vocês, tá bom? Beijos para vocês. Tchau, prof. Até Tchau, semana que vem. prof. Até Tá, vou semana que vem. Tchau, interromper, professora. tá, meus amores? Beijo, prof. Tchau, queridos. Ó, essa